Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Este é mais um Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o Antônio Celestino Lins. Boa tarde, Antônio. Tudo tranquilo? Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos nossos telespectadores. Né? Isso. Tudo tranquilo, na medida do possível, né? Tudo tranquilo. Depois de passar da correria de organizar o 6º Congresso do Sintesp e aquela homenagem dos 30 anos que aconteceu na Assembleia, agora dá uma arrefecida, né? Não vai dar muito tarefas. tempo para arrefecer por causa das propostas de reforma do governo que vem por aí, né? Mas, com relação aos trabalhos que foram feitos na Assembleia, da homenagem, graças a Deus a gente está tranquilo, foi um trabalho muito bem organizado. O companheiro Mário e a companheira Vera, especialmente, trabalharam na organização, na estrutura, e ficou muito bom. Me surpreendeu, inclusive, o número de servidores que participaram. Veio gente de Lages, de Canoinhas, Lages, Bom Retiro, Anita Garibaldi, lá do extremo Planalto, lá quase na divisa do Rio Grande, também de Criciúma, Tubarão, muitos daqui de Florianópolis. e daqui também bastante, os nossos servidores, nossos trabalhadores do sindicato estavam em peso, prestigiaram e foi muito bom. 30 anos, hein? Parece que foi ontem. Eu lembro, na verdade, né, nós lembramos das primeiras lutas, né, logo após a promulgação da Constituição. De 88. 88, né? Eu lembro naquela época que o DINFRA, o DR, então, estava se mobilizando por conta também da nova Constituição para montar o Sindicato dos Rodoviários. O DR também. O DR ia montar o Sindicato dos Rodoviários. Mas e aí acabou vindo para o Sintesp. Eu fui o pivô, porque eles estavam se reunindo em Lages, os engenheiros, né, para fazer a proposta. E eu descobri, porque eu não era engenheiro, né, eu era peão. Quem não é engenheiro, lá é peão, né? E eu descobri, e aí eu liguei para o Batiste, aqui em Florianópolis, e ele surpreendeu a reunião. Ele participou da reunião e aí conseguiu o consenso lá, a gente ficou tudo no Sintesp. A reunião estava acontecendo aqui em Florianópolis. Estava acontecendo lá em Lages. Em Lages? Em Lages, E ele foi lá, foi muito, muito pronto na hora que eu liguei para ele. E, graças a Deus, na discussão, os engenheiros entenderam e o DR entendeu que o fortalecimento do Sintesp naquele momento seria muito mais produtivo do que criar um sindicato da categoria. Sim. E assim, nós nos consideramos, junto com o Departamento de Saúde Pública, a antiga DSP, né, fomos os fundadores do Sintesp. Hoje são duas categorias, inclusive, né, só para fazer uma rápida lembrança aqui do histórico, são as duas categorias que são fiéis na filiação ao Sintesp. A Secretaria da Saúde, que depois do DSP virou as regionais da saúde, né, nos municípios, e o DR, que virou DINFRA. Nós temos as maiores filiações, são desses dois órgãos. A saúde tem mais de 2.400 filiados e o DINFRA tem quase que a totalidade, 1.440 filiados hoje. Uau. E qual que é o universo de servidores públicos no estado mesmo? É estadual. É estadual, como eu mencionei uma parte ali, porque se você não tiver escrito, chega a esquecer, porque a representação do Sintesp a nível estadual, ele abrange em torno de 30 mil servidores. Né? Porque o Sintesp tem carta do Ministério do Trabalho e Emprego, dando autonomia estadual. Além de autonomia estadual, o Sintesp filia todos os servidores de todas as pastas. Todas as secretarias, todas as autarquias, todas as fundações,
né? E isto nos dá uma grande responsabilidade e faz um pouco do diferencial, né, Silvio? Porque o Sintesp, como eu citei lá na Assembleia, ele tem que tratar da administração do Porto de São Francisco e, ao mesmo tempo, ele tem que tratar com os servidores da educação, que são órgãos diferentes, são servidores diferentes, são situações diferentes, carreiras diferentes, tipos de atividades diferentes, né? E aí tem a segurança pública também, são filiados. É muito difícil. E o sindicato, eu acho que é merecido a homenagem para o sindicato, porque o Sintesp tem conseguido agregar todas estas categorias, né, dentro desses 30 anos, com sinceridade, sem decepcionar nenhuma delas. Pelo contrário, né? Pelo contrário, consegue agregar e consegue manter, né? Hoje DETER, Fátima, hoje IMA, Imetro, Junta Comercial, Secretaria do Planejamento, Casa Civil, como já falei, a educação, e aí passa por todos os SEDUPs, os SEJA, Justiça e Cidadania, os agentes prisionais, a SST, Trabalho e Renda, Cine, PROCON, IGP era nosso, por deliberação da categoria, eles fundaram o sindicato, mas também foram representados pelo Sintesp. Então assim, a saúde, né, também os enfermeiros, os técnicos, os motoristas, enfim. É uma luta para o sindicato, na verdade, conseguir agregar todas essas atribuições, né, dos servidores nesses órgãos, nessas autarquias e conciliar uma pauta comum, que não é muito fácil, né? Sim. Nós hoje administramos pelo menos, tem hoje 4 tipos de tabela. 4 tipos. A Justiça e Cidadania tem uma tabela, agora recentemente, a partir de 2016, foi criado um plano de cargo e salário para eles, específico, e os demais órgãos, com exceção da saúde, foram todos compilados dentro de um projeto, o 676, aprovado em agosto de 2016 também, que agregou 28 planos de cargos e salários. Em um só. Agregou em um só. Olha o trabalho que nós tínhamos, né, para fazer a discussão de cada um desses planos de cargos e salários. E nós agregamos todos num plano só e com um quadro e uma tabela. Mas aí tem a tabela da saúde, que é diferente da tabela da Justiça e Cidadania e diferente da tabela do quadro geral. Tem a tabela do quadro geral, que é diferente de outras tabelas. Os bombeiros. Exatamente. Como eu sempre falo aqui, falei lá na Assembleia, enquanto o governo levou o piso, né, eu acho que foi o maior equívoco do governo, né? Em 2016 ele levou o piso, o teto da categoria no Estado para 90% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, e a consequência vai vir agora com o aumento lá em Brasília dos ministros. O efeito cascata vai vir para cá, porque o nosso teto aqui está vinculado ao salário dos ministros, né? E tem um piso vergonhoso de R$820, né? Que é a tabela do quadro geral, R$820. Eu acho que é uma das grandes lutas do sindicato. Nós já melhoramos, na verdade ela era muito pior. Até 2005 o piso chegava assim a ser R$84, né? Nos valores de hoje seria em torno de R$200 por era 84 cruzeiros naquela época. O problema é o mínimo muito baixo e o teto... Exatamente, nós tínhamos até uma ação no Superior Tribunal de Justiça porque o nosso salário ele era inferior ao salário mínimo. E nós tínhamos uma ação lá para que o Estado reconhecesse pelo menos o mínimo, né? E nós conseguimos isso no Supremo, e aí a gente conseguiu equalizar um pouco a tabela, que novamente a partir de 2016 ela congelou nesses valores que a gente está hoje. E quem é que explica por que vincular os salários dos servidores aqui do Estado ao dos ministros? O que tem a ver eu acho que foi um ato político equivocado do ex-governador Raimundo Colombo, né? Que graças a Deus já foi,
né? A sociedade, né, o baniu, não foi nós, né? Foi a sociedade, os eleitores o baniram, né? Porque ele tinha um governo muito fisiologista, um governo muito populista, né? Ele, para ficar bem com essa categoria lá de cima, ele vinculou, inclusive, considerado pelos sindicatos inconstitucional, porque ele superava o salário do próprio governador. O teto, o salário do governador era 15 mil reais, e ele elevou o teto de ministro naquela época, que já era 22 mil. Era 20, hoje está em 29 mil, né? Então... O inicial, né? O inicial. E o teto aqui no estado, ele chega a 39, né? Eles têm um problema, inclusive, por conta de algumas agregações e algumas gratificações, que passa do teto e eles ficam com isso retido na fonte. Estavam até comentando agora e comemorando, né? Que com o aumento do teto lá em Brasília, eles vão poder receber esse dinheiro que estava retido, né? Porque passa da tabela, do quadro. Então, esse é o grande problema no estado, né? Tem um piso vergonhoso de R$820, que a maioria, esses 30 mil servidores públicos estão nessa base, dessa tabela, desse quadro geral, e tem categorias que conseguiram melhorar um pouquinho, também não é grande coisa, mas a Justiça e Cidadania conseguiram um avanço na tabela deles a partir de 2016. A saúde também, através de greves e muita luta, conseguiu dar uma melhoradinha na tabela deles, que inicia com 958, então não é nada muito diferente da atual, do quadro geral. E a Justiça e Cidadania, R$1.180 de piso. O pessoal da saúde tem aposentadoria com tempo especial, mas os bombeiros, os policiais civis, o pessoal da Justiça e Cidadania, tem alguns que tem... São algumas funções, né? Não são todos os servidores desses órgãos. São algumas funções que, pela Constituição, têm o direito da aposentadoria especial, né? O Estado nunca reconheceu, porque ela é uma lei da CLT, né? A aposentadoria especial, ela não está no Estatuto do Servidor, ela é uma lei federal. E aí tem umas regras que às vezes não vale a pena você invocar essa lei para se aposentar, porque ela é percentuais, né? Ela não leva o salário integral como o servidor público leva. Aliás, salário não, né? Ele leva o vencimento. Porque o salário, na verdade, não vale a pena, né? Eu dou um exemplo. O meu salário de 30 anos de atividade, né, aposentei com tempo integral, contribuí, né, meu salário é 1.258. Daí tem os anuênios. É a única coisa que você tem garantido, né? É 1.258. O comandante Moisés já está ameaçando aí cortar algumas gratificações que não estão legalizadas, né? Pelo menos algumas que foram por decretos e tal, mas o vencimento mesmo do servidor foi maquiado, né, pelo governo através de gratificações, porque aí ele resolvia e resolveu, entre aspas, os problemas pontuais de algumas categorias que tinham mais poder em mobilização, né, ameaçavam, como é o caso da Justiça e Cidadania, os agentes prisionais, né, a saúde também, e assim, com essas mobilizações, eles conseguiram então um pouquinho melhor no final dos vencimentos através de gratificações. E que não incorporam na hora da aposentadoria. Algumas não incorporam. Algumas não incorporam. Pois bem, já puxando o assunto, Antônio, você acabou de citar o governador eleito aqui do estado de Santa Catarina, o comandante Moisés, do PSL também, né? Partido do presidente da República. E pela primeira vez eu acho que temos um servidor público ocupando a cadeira de governador. Isso será que não vai facilitar, não vai sensibilizar o governador para a situação dos funcionários públicos, não dos servidores públicos? Olha, eu quero crer, né, com toda sinceridade, eu quero crer que nós teremos um governo que receba as categorias dos servidores públicos. Nós temos um governo parceiro, porque é um servidor público. Eu acho que a primeira consideração que ele deve ter em conta na hora de administrar, de tomar decisões com relação aos serviços
e servidores públicos é que ele é um servidor, né? E pela primeira vez na história do Estado, né, nós temos um servidor público na cadeira de governador. Nós esperamos que não suba para a cabeça, né, essa posição, e acho que não subirá, pelo que a gente tem ouvido dele, conhece, né? Eu deposito uma certa expectativa, né, na forma que ele irá administrar, apesar de que o que se ouve pela imprensa, não temos ainda um documento oficial, mas eu acho que ele já está cometendo alguns equívocos. Na minha avaliação, a proposta de extinção de alguns órgãos, especialmente o DEINFRA e o DETER, eu acho que são órgãos vitais para o Estado, até porque são departamentos ligados dentro da Secretaria de Infraestrutura. Imagina extinguir o DR, o DEINFRA, quem vai tocar o serviço das estradas? Quem vai fazer a manutenção? Quem vai fazer as pinturas das rodovias? Quem vai fazer a construção? Quem vai cuidar das rodovias, das pontes, das escolas, dos prédios públicos, que é atribuição do DEINFRA? Vai terceirizar? É essa a intenção do governador? Eu acho que é muito preocupante e muito arriscado extinguir um órgão vital que tem aproximadamente 70 anos de existência, construiu mais de 7 mil quilômetros de estrada nesse estado, dá a manutenção, a assistência. Eu sempre falo aqui das rodovias que nós construímos, né? Desde 68, que eu sou um servidor do DR, hoje DEINFRA, nós tivemos assim um grande trabalho e importância como DR na construção da mobilidade da sociedade catarinense pelas rodovias estaduais, e eu não vejo hoje a quem entregar. Não há alguém constituído? Não vejo a quem entregar, falando de setor público, a não ser que a ideia dele seja entregar para a iniciativa privada, o que aí é o caos. Porque se pensa em fazer economia e transparência, nós conhecemos como é que funciona o setor privado, né? Os grandes caixas 2, desvios de dinheiro, né? E eu quero aqui fazer um registro, a ponte. O governador não falou nada sobre a ponte, governador Moisés. Ponte Hercílio Luz. A ponte Hercílio Luz. A eterna reforma. 355 milhões é o atual orçamento, investimento, aliás, da ponte, que teve um orçamento inicial, uma proposta inicial, para terminá-la até o final deste ano, em 268 milhões. Já aumentaram quase 100 milhões e a ponte está lá, correndo o risco de cair. A ponte está lá sob aquelas gruas que têm data de validade. Então eu acho que esta deve ser a preocupação do governador. São 355 milhões e eles vão pedir mais 100, 200 para terminar. Para quem vai entregar essa ponte? Vai ficar na mão da iniciativa privada, que só leva o dinheiro e nunca termina? Até porque a história dela mostra isso, né, Silvio? A história da ponte, desde 80 e poucos aí, quando ela foi fechada, só consome dinheiro, já chega próximo de 700 milhões. Né? Dava para fazer quantas? Daria para fazer pelo menos duas pontes iguais. Né? A ponte Anita Garibaldi custou 700 e poucos milhões. Que é lá em Laguna, uma ponte que tem 3 mil metros de comprimento, de extensão, e é uma ponte estaiada. Muito mais difícil de construir do que uma ponte de ferro. Quanto custou aquela? 700 milhões. O custo dessa reforma que não terminou. Então não dá. Então o governador está equivocado. Né? Sinto muito e gostaria de contribuir. O senhor está equivocado com a extinção, com a proposta de extinção do DEINFRA, que é um órgão competente, profissional, técnico, tem ainda um corpo técnico gabaritado de experiência e de comprometimento com o órgão. Muita experiência. Muita experiência. Posso falar de carteirinha porque sou originário do órgão, né? E não é de agora. Eu entrei lá em 68.
Ajudei a construir muitas rodovias. E as rodovias que o DR construiu e hoje de infra estão intactas aí. Tem rodovias que têm mais de 20 anos que não mereceram nem reforma. Uau. Né? E aí o que se vê hoje as empreiteiras é levando todo o dinheiro do DEINFRA, que administra um orçamento de 5 bilhões por ano, pelo menos. Isto são investimento do BID. Inclusive eu quero ver como é que vai ficar esse investimento, porque o BID só empresta dinheiro para o DEINFRA. Né? Porque tem um grupo técnico reconhecido, eles conhecem, fazem auditorias, e não sei como vai ficar essa questão. Acho que o governador está mal informado e está mal assessorado. Tem gente que quer ver o senhor em maus lençóis com relação à infraestrutura. Quer ver o circo pegar fogo. Aliás, era um fato tristemente previsível, né? O PSL, que é o partido do governador Moisés, está surgindo agora, né? Então, é um partido ainda sem experiência acumulada e vai ficar à mercê aí dos grandes partidos tradicionais. Eu acredito na boa vontade do governador, acredito na boa vontade dele. Eu acho que a partir do momento que se assessora, tem que se ter o cuidado de quem o está assessorando, né? E das verdadeiras intenções. Eu tenho algumas críticas, inclusive com algum secretário que ele deixou, né, que eu acho que na proposta de mudança deveria haver mudança radical. Ele manteve alguns secretários, né? E eu acho que a história, né, de algumas pessoas dentro do serviço público mostram o comprometimento de algumas áreas do serviço que não funcionam ou que já andavam meio capenga por conta dessa administração que está saindo. Então eu acho que há uma necessidade de um melhor acompanhamento na tomada de decisões, e na Assembleia vai ter embate. Se vierem com a extinção do DEINFRA, do DETER e outros departamentos que estão prometidos, o DETRAN também está na lista. DETRAN. Que cuida das carteiras de motorista. Então, vai haver embate na Assembleia. Nós, pelo menos do DEINFRA, vamos mobilizar a sociedade, vamos mobilizar os trabalhadores e não vamos permitir que o DEINFRA seja extinto assim por um canetaço. Né? Até porque nós prezamos o trabalho e prezamos a sociedade que depende desses serviços e usam, e enquanto executados pelos servidores públicos, são muito bem executados. E o Sintesp, desde já, fica à disposição do governador para conversar, partilhar experiências? Com certeza, nós já oferecemos toda a estrutura do Sintesp, a nossa diretoria está aberta e pronta para oferecer apoio. Nós queremos colaborar, inclusive, nesse projeto de reforma. Né? Já mandamos, através de contatos do governador, já pedimos intervenção junto ao governador para que receba o sindicato. O Sintesp é um dos sindicatos de credibilidade, junto com outros sindicatos também de credibilidade que nós temos no Estado. O Sint, só para citar mais alguns, o Sint Saúde, né, é um sindicato que agrega todos os trabalhadores, agrega todos os servidores públicos. E o governador precisa conversar com a entidade que representa os servidores, para tomar conhecimento. Se vai aceitar a nossa sugestão ou não, é uma decisão dele. Mas eu acho que ele não deveria fechar essa questão relacionada aos serviços públicos e à extinção sem conversar com o sindicato da categoria. Que tem muita experiência. Experiência, credibilidade e seriedade. Nós temos um trabalho no Sintesp de transparência, um trabalho honesto, sério, em favor dos serviços públicos. Não dá para falar que nós não somos defensores dos serviços públicos que a sociedade recebe sem falar em Sintesp, porque o Sintesp é o sindicato que agrega, que defende os servidores que prestam o serviço público. O Sintesp é um órgão importante nessas tomadas de decisões, porque ele conhece todas as áreas. Como eu falei aqui, nós representamos todas as áreas. Quer falar de porto, nós entendemos de porto. Quer falar do Imetro, nós entendemos. Quer falar do IMA, nós entendemos. Quer falar de infraestrutura, nós entendemos. Porque nós
agregamos essa categoria há 30 anos, não é de agora. Fizemos 30 anos agora no dia 18 de outubro e fomos homenageados na Assembleia no dia 29 passado. Isso, numa audiência, uma sessão solene especial para os 30 anos, né? Que inclusive foi gravada e a gente vai editar esse material e vamos mostrar para todos os servidores aí, os cidadãos catarinenses. A nossa gratidão, inclusive, à deputada Luciana Carminati, né? Luciane Carminati, que foi a proponente da sessão, fez uma sessão muito bela, muito bonita, muito coerente, porque ela reconhece o Sintesp como um dos sindicatos de base da categoria dos servidores públicos, até porque ela foi filiada ao Sintesp. Ela mesma contou, né, confessou lá que ela foi filiada ao Sintesp lá no início da carreira dela. Em Chapecó, na área da educação, né? E conhece bem o início, né, a origem do Sintesp. Como eu falei, teve origem nas associações de servidores públicos, pelo menos foram 15 ou 17 associações desses órgãos que eu citei, que o Sintesp representa, se juntaram no dia 17 e 18 de outubro de 1986. E formaram ali a primeira junção. Se uniram numa federação onde o Batiste foi o presidente. O primeiro presidente, né? E o DR, o DIMPRA, já tinha um representante nesta federação, que era o companheiro Oscar, que era o presidente da ASDER, da Associação do DR naquela época. Isso em 86. 86, 2 anos antes da promulgação da Constituição, que permitiu a criação dos sindicatos, e imediatamente foi criado o sindicato, porque já estava organizado, já tinha estatuto, já tinha uma diretoria formada, já tinha um conselho, e aí tanto é que eu apresentei lá na Assembleia, já saiu a pauta de reivindicação daquele grupo de servidores, daquelas associações, que não é diferente de hoje, ela é atual. Tivemos muitos avanços naquela pauta e muitos ainda estamos lutando, né? E eu acho que a categoria, é por isso que a categoria acredita no sindicato, porque os avanços, eles são históricos e a tabela, e a pauta também é histórica. Então o servidor conhece a pauta do sindicato, que agrega todo o conjunto, e conhece as conquistas, né? De todos os órgãos, nós temos servidores que foram contemplados com a luta, que também foi de todos. Certo. E lembrando, para fechar esse Floripa em Foco com o Antônio Celestino Lins, presidente do Sintesp, lembrando a você, servidor público catarinense, visite o sintesp.org.br, que é a página do sindicato. Veja lá o seu cadastro, atualize o seu cadastro, cadastre o seu celular para ficar em contato através do WhatsApp. E se sindicalize também. Você que ainda não é sindicalizado, sindicalize, porque você se sindicalizando estará reforçando a tua defesa. Não é a defesa do sindicato, não é a defesa do diretor. O diretor vem e passa, ele é eleito a cada 3 anos. Por sinal, vamos ter eleição em maio, né? E o servidor escolherá seus novos dirigentes. Mas o sindicato, a entidade, permanecerá. Então é importante que você se mantenha filiado, se filie, busque se filiar, até porque as decisões, quando elas são jurídicas, política normalmente todos são beneficiados, filiados ou não. Mas quando elas são jurídicas é só para os filiados. Questões econômicas. E nós estamos, inclusive, pagando, né, se lembrar, que nós estamos pagando várias ações, o Judiciário está liberando vários alvará agora neste final de ano. Nós temos pago assim, quantias consideradas, 20 mil, 30 mil, 15 mil, são alvarás que estão sendo liberados das ações que o sindicato tem impetrado na Justiça em favor de seus filiados. Né? E continuamos fazendo e temos uma expectativa de fazer um pagamento de um montante bem considerável antes do final do ano. Ah, é? Opa, mais dinheiro aí para o servidor, mais dinheiro para os servidores. Tá bom. Parabéns pelos 30 anos aí do Sintesp, né? Por mais um ano de tarefas cumpridas. E reiteramos que o Sintesp fica à disposição, né, do senhor governador eleito, comandante Moisés, primeiro servidor público a ser governador de Santa Catarina,
à disposição toda a experiência do Sintesp e o acúmulo de informação aí desses vários anos, né? Exatamente. Agradecer a vocês, agradecer a todos os nossos diretores do Sintesp, todos que trabalharam de uma forma ou de outra para que esse evento tivesse o sucesso que teve, né? E também agradecer vocês que participaram, tu participou, fez a filmagem ali na Assembleia, né? E desejar a todos uma boa tarde e até a próxima. Antes do recesso de final de ano, a gente ainda volta a se encontrar aqui na terça-feira, 2h30 da tarde, no Floripa em Foco do Sintesp. Até lá! Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.